Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 5 de fevereiro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seus dias estão sendo ruins, procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira, todas as trevas, toda a escuridão da sua mente e colocar lá só sentimentos de alegria, de amor, de paz espiritual. Coloque a luz de Deus na sua mente e assim seus dias passarão a ser dias produtivos, dias que vão te trazer bons resultados. Mas lembre-se, você precisa fazer isso diariamente. Não adianta você fazer 2, 3 dias, uma semana e achar que resolveu todos os problemas da sua vida, que você limpou a sua mente. Não, você precisa fazer isso a cada amanhecer, pois a sua vida começa sempre que você acorda. Então coloque na sua mente só sentimentos de amor. Agindo assim, com certeza você terá bons resultados, terá dias bons, dias com bons resultados, ok? Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 35 do livro de Números. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, pois agindo assim, certamente a plataforma vai levar esse material para mais e mais pessoas e assim vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Se for muito para você se inscrever, se for muito trabalho para você se inscrever aí no nosso canal, deixe apenas o seu like, aquele positivinho ali que já vai estar nos ajudando bastante, ok? Então, como disse, vamos fazer a leitura e também comentar o capítulo 35 do livro de Números. E para isso vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. Mas se você não acredita nisso, não tem problema, não tem importância. Nós estamos aqui para discutir nem debater as religiões nem as crenças de ninguém. Nosso trabalho aqui é sempre levar a palavra de Deus, paz espiritual, motivação, alegria de vida para as pessoas. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no capítulo 35 do livro de Números. Só lembrando para você que se você quiser obter o conhecimento dos capítulos anteriores, basta acessar aí no nosso canal a playlist chamada Números, e lá você vai encontrar os vídeos com a leitura de todos os demais capítulos dessa nossa coletânea do livro de Números. Então vamos para a nossa leitura de hoje, lembrando que aqui no capítulo 35 vamos tratar então de como foram divididas as terras ali de Canaã, junto para as tribos, para as famílias das tribos de Levi, para as famílias dos levitas. Por quê? Porque eles não participaram da guerra, eles não enviaram soldados para a guerra. Então todas as terras, todas as cidades de Canaã foram divididas ali entre as 10 tribos restantes, né? Aliás, as 11 tribos restantes, pois Israel era formado por 12 tribos, mas a tribo de Levi, a incumbência deles, o trabalho deles era cuidar
era para eles cuidarem ali da casa de Deus, do tabernáculo do Senhor. Eles fazerem a manutenção, fazer a administração e também passar a palavra de Deus ali para o povo de Israel. Então, como eles não participaram da guerra, então eles não tinham possessão, eles não tinham herança, eles não herdaram terras ali em Canaã. Então Deus ordenou a Moisés para que ele dissesse aos filhos de Israel que dessem cidades, dessem terras para os levitas, a fim de que eles tivessem também lugar, cidades para que eles pudessem habitar, para que eles pudessem morar e também criar os seus animais, os seus rebanhos. Então esse capítulo vai tratar dessa questão da divisão de terras, né, das doações de terras, de cidades que as tribos de Israel deram ali para os levitas, e também de como deveria ser conduzido o julgamento, né, e a sentença para os homicidas, onde eles deveriam viver, onde eles deveriam conviver. Eles não poderiam viver ali junto ao povo de Israel, junto à congregação de Israel. Então, para onde eles deveriam fugir e lá ficarem presos, né? Não poderiam retornar para casa, né? Até que o sacerdote, o sumo sacerdote, viesse a falecer. Então este capítulo vai tratar desses dois assuntos, das doações de terras e de cidades que as tribos deram ali para os levitas, e também do julgamento, né, da condenação, da pena de um homicida, o que deveria ocorrer com um homicida, a pessoa que cometesse algum crime de morte, algum assassinato. Então bora lá, no capítulo 35, versículo 1 diz assim: E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo. Então o Senhor falou com Moisés dizendo. Versículo 2: Ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão. Então ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão cidades aos levitas, para que nelas habitem, e dareis também aos levitas arredores para as cidades à sua volta. Então era para Moisés falar ali para os príncipes ali, para os herdeiros das terras de Canaã, para que eles dessem cidades para que os levitas pudessem morar e também criar os seus animais. E eles terão estas cidades para habitar, e os seus arredores serão para seu gado e para seus bens e para todos os seus animais. Então os arredores, ou seja, a periferia daquelas cidades, seria para a criação de seus animais, de seu gado. E os arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora, de 2.000 côvados à sua volta. Então um raio de 2.000 côvados, né? Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, seria um raio ali de 2.000 côvados nos muros da cidade. Então você teria a cidade central ali e um raio de 2.000 côvados para que aquele povo pudesse também criar os seus animais. Versículo 5: E medireis desde fora da cidade, do lado do oriente, 2.000 côvados, e do lado sul, 2.000 côvados, e do lado ocidente, 2.000 côvados, e do lado do norte, 2.000 côvados, e a cidade estará no meio. Isto será para eles os arredores da cidade. Então a cidade estava ali no meio, e os arredores, a periferia ali, se mediria 2.000 côvados, de um raio de 2.000 côvados ali, para que eles pudessem criar os seus animais, habitarem ali na cidade e seus animais fora da cidade. E entre as cidades que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio que dareis para que o homicida fuja para lá, e a elas acrescentareis 42 cidades. Então, no total, para os levitas ali, 48 cidades de moradia, e mais 6 cidades de refúgio para os homicidas, para os assassinos, para os criminosos. De modo que todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, e as dareis com os seus arredores. Então, 48 cidades com seus arredores, ou seja, um raio de 2.000 côvados. E as cidades que darei serão das possessão dos filhos de Israel. Dos que tiveram muito, tomarei muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco,
cada um dará das suas cidades aos levitas segundo a sua herança. Então, das cidades que dareis aos levitas serão dos filhos das famílias de Israel, e dos que tiverem muito, tomarei muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas segundo a sua herança. Então, cada um dará segundo a sua herança. Versículo 9: E o Senhor falou a Moisés, dizendo, então novamente o Senhor falou a Moisés, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã. Então fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã. Versículo 11: Indicarei vossas cidades, que vos sejam cidades de refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. Então, aquele homicida, aquele assassino que matar alguma pessoa sem intenção, então teriam cidades de refúgio para que lá eles ficassem presos e não pudessem retornar para a congregação do povo de Israel. Então, cidades de refúgio. Então, vamos supor, é como se você tem uma prisão hoje que a pessoa fica presa lá, ela não pode sair. Só que naquela época eram cidades de refúgio, fora, vamos dizer ali, do centro de Israel. Versículo 12: E estas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. Então essas cidades eram cidades de refúgio, para que aquele homicida fugisse para lá, antes para que o vingador não o encontrasse e não o matasse. Então ele ficaria foragido naquela cidade. E enquanto ele estivesse preso naquela cidade, o vingador não poderia fazer nada contra ele, a não ser que ele saísse da cidade. Então essas cidades serão cidades para refúgio do vingador. Então aquele que cometeu o crime, ele fugia para lá e lá ele estaria protegido. O vingador não poderia entrar lá para vingar a morte, se fosse lá do seu parente, do seu familiar, de algum amigo próximo. Então ele não poderia se vingar daquele homicida enquanto o homicida estivesse naquela cidade de refúgio. Então, e estas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. Então, o vingador não poderia matar aquele homicida antes que ele fosse julgado ali pela congregação. E destas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Versículo 14: Dareis 3 cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã, e estas serão cidades de refúgio. Então, cidades de refúgio, tanto do lado de cá do Jordão, lembrando que foram 2 famílias, né? 2 tribos que não atravessaram, 2 tribos e meia que não atravessaram o Jordão, ou seja, eles se instalaram ali antes de Canaã, do lado de cá do Jordão, porque era terra boa para a criação de gado. Então, tanto a tribo de Ruben como a tribo de Gades e meia tribo dos filhos de Manassés, eles não atravessaram o Jordão. Eles não tiveram herança, não tiveram possessão do outro lado do Jordão, porque eles escolheram o lado de cá, onde que era lugar bom de pasto para a criação de gado. Por isso que você tem 3 cidades de refúgio do lado de lá de Canaã e do lado de cá mais 3 cidades para os criminosos. Versículo 15: Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel, e para o estrangeiro e para o peregrino entre eles, para que aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. Ou seja, aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E lá ele teria proteção e o vingador não poderia matá-lo lá dentro daquela cidade. E se o ferir com instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida e certamente morrerá. Então, aquele homicida que feriu a outra pessoa e matou aquela pessoa com um instrumento de ferro, então ele será um homicida e certamente a pena dele será a morte. Ou se ferir atirando uma pedra
com a qual ele possa morrer, e ele morrer será um homicida e certamente morrerá. Então, se atirou uma pedra na pessoa e a pessoa morreu, então ele se tornou homicida. Então, a pena dele vai ser a morte. Ou se ferir um instrumento, ou se oferir com um instrumento de madeira, com o qual ele possa morrer, e ele morrer será um homicida e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida quando ele o encontrar ou matará. Então, aquele vingador, aquela pessoa que vai fazer a vingança, matará o homicida quando ele o encontrar. Versículo 20. Mas se ele o empurrar com ódio ou arremessar-lhe alguma coisa, esperando que ele morra, ou por inimizade o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu certamente será morto, porquanto é um homicida, e o vingador de sangue matará o homicida quando o encontrar. Então, aquela pessoa que empurrou a outra, né, com ódio, ou lhe arremessou alguma coisa e esta pessoa veio a morrer, então ele é um homicida. Então, ele fez aquela coisa de propósito. Então, quando o vingador de sangue o encontrar, poderá matá-lo. Mas se ele o empurrar acidentalmente, sem inimizade ou sem arremessar-lhe alguma coisa, sem um mau intento, ou seja, se ele não fez aquilo ali sem mau intento, por raiva, por ódio, por inimizade, então se ele fez aquela coisa ali sem mau intento, então, né? Mas se ele o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou se arremessar-lhe alguma coisa sem um mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem sem vê-lo, de modo que possa morrer e morra, não sendo ele seu inimigo, nem buscando o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que o feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. Então, se a pessoa cometeu algum crime ou matou alguém sem querer, então a congregação é que vai julgar. Já quando ela mata, né, com mau intento, então o vingador ele tem todo o direito de ir lá e tirar a vida daquela pessoa. Versículo 24. Então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade de seu refúgio, para onde ele havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Então, a pessoa cometeu um crime, mas ela não queria cometer aquele crime. Foi um acidente, foi uma fatalidade. Então a congregação vai julgar aquele homem, só que a congregação vai livrar aquele homem, aquele homicida, da morte. Então ele vai ficar refugiado naquela cidade, ou seja, preso naquela cidade de refúgio, até que o sumo sacerdote morra. E aí ele vai poder retornar livremente para a congregação de Israel. Ou seja, quando a pessoa cometia algum crime, algum assassinato, tirava a vida de alguém de maneira premeditada, ou seja, por raiva, por inimizade, então ele fez aquilo ali de caso pensado, ele queria tirar a vida da outra pessoa, então certamente, fatalmente, ele vai morrer. Agora, se foi uma coisa acidental, uma coisa que aconteceu por acaso, ele não queria cometer aquele crime, então ele vai ser julgado ali pela congregação de Israel e vai ser livrado da morte, ele vai se livrar da morte, ele vai se livrar das mãos do vingador. Então, aquela pessoa ela vai voltar para a cidade de refúgio e lá ela vai ficar presa até a morte do sumo sacerdote. Perfeito? Então, o vingador não poderá tirar a vida daquela pessoa, pois ele vai estar preso lá naquela cidade de refúgio. Mas se em alguma ocasião o homicida deixar os limites da cidade e do seu refúgio para onde havia fugido, ou seja, se ele deixar os limites ali daquela cidade, ou seja, dentro daquela cidade ele teria proteção, o vingador não poderia matá-lo lá dentro daquela cidade, porque se ele fizesse isso ele se tornaria um homicida também. Mas se ele sair fora ali dos limites da cidade, se ele deixar a cidade, ou o vingador de sangue o encontrar,
fora dos limites da cidade e do seu refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue. Então, se o vingador achou lá aquele homicida fora, mesmo que ele tenha cometido um crime sem querer, uma fatalidade aconteceu por acaso, ele não queria tirar a vida daquela outra pessoa. Então, se ele deixou ali os limites da cidade e o vingador de sangue o encontrar e o matar, o vingador não será culpado pelo sangue que foi derramado daquele homem, porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Então, depois da morte do sumo sacerdote, mesmo este que cometeu o crime sem querer, tirou a vida de uma outra pessoa sem querer, ele retornaria ali para as terras da sua possessão. Assim, estas coisas vos serão estatuto de direito por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, tudo isso se transforma em lei, será estatuto de direito por todas as vossas gerações. Aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disserem as testemunhas, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para levá-lo à morte. Então, só uma testemunha não era o suficiente para levar um homicídio, um assassino à morte. Então, aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disserem as testemunhas. As testemunhas. Então, se você tiver duas testemunhas ou mais, então, e disser que certo homem tirou a vida do outro, então este homem certamente morrerá. Mas se apenas uma testemunha confirmar aquele assassinato, não é o suficiente para levar aquele homem à morte. Então, fatalmente ele iria ser julgado ali pela congregação e iria ficar preso em uma cidade de refúgio. Além disso, não tomareis satisfação pela vida de um homicida que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. Então ninguém tem o direito de tirar satisfação ali, de libertar um homicida que foi condenado à morte. Então ele certamente morrerá. E não tomarei satisfação por aquele que fugir à cidade do seu refúgio, para que volte a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. E não tomarei satisfação. Então ninguém também poderia defender aquele que estava preso naquela cidade de refúgio e retornou para as terras da sua possessão antes da morte do sumo sacerdote. Então, se ele estava preso lá na terra, lá na cidade de refúgio, por ter cometido um crime e ter sido julgado, e antes da morte do sumo sacerdote, ele voltou para as terras de sua possessão, e o vingador o encontrou e o matou, então ninguém pode defendê-lo. Assim não profanareis e não tomareis satisfação. Versículo 33. Assim não profanareis a terra em que estáis, pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Então a terra, o sangue profana a terra, e a terra não poderá ser purificada pelo sangue derramado, a não ser com o próprio sangue de quem o derramou. Então só quem poderia purificar a terra seria o sangue daquele que derramou o sangue de outra pessoa. Portanto, não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então não profane a terra, tirando a vida, derramando o sangue de outras pessoas, de outra pessoa, pois quando você derrama o sangue de outra pessoa, você está profanando a terra. Então Deus está falando aqui: não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então este foi o último versículo de hoje. Estamos já chegando aqui no fim do livro de Números. No fim do livro de Números, ele tem 36 capítulos. Acabamos de fazer a leitura do capítulo 35, mais uma leitura de muito conhecimento e muita sabedoria para você. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto aqui no nosso vídeo, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que você tenha paz espiritual, muita riqueza, muita
sabedoria, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, seja do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, não importa de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito trabalho para você, então deixe apenas o seu joinha, o seu like, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar este material para mais e mais pessoas. Vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas, levar alegria, motivação, paz espiritual, vida plena para mais e mais pessoas. Então ajude aí com o seu like, perfeito? Então meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!